Glória a Deus. Amém? Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Deus é bom. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. É bom estarmos na casa de Deus. Amém? Amém. Casa de Deus, casa do oleiro, casa de oração. Amém. Glória a Deus. Casa do pão. É aqui que nós enchemos a nossa vida do pão da vida. Amém. Há muitas pessoas que não têm noção do que é a igreja. Muitas pessoas dizem que igreja somos todos nós. Está certo. Está certo. Mas com esta ideia de que igreja somos todos nós, muitas vezes há desvios da verdade base. É verdade, a Bíblia diz que igreja somos todos nós. Todos nós somos corpo de Cristo, igreja do Senhor Jesus. Sim, isso é verdade. Mas a palavra original de igreja vem de uma palavra grega chamada eclésia, que diz chamados para fora, e no Antigo Testamento o pensamento que está intrínseco fala de assembleia, reunião. Então, quando Jesus vem e fala em casa de oração, já no Antigo Testamento estava a ser preparado o templo, não é? O templo da congregação, o templo da assembleia. E nos tempos em que nós vivemos, nós temos que esclarecer alguns pontos fundamentados na palavra de Deus. A verdade é que Jesus veio instituir a igreja, e a igreja está espalhada em todo o mundo através de igrejas. Faço-me entender? A igreja é só uma. No entanto, para que nós possamos identificar, não é? E João, lá no livro de Revelação, Apocalipse, depois também nos ajuda a entender, Jesus fala às igrejas, não é? Então o Espírito Santo fala à igreja e o Espírito Santo fala à igreja que estão espalhadas em várias cidades, em várias localidades, que nós podemos também chamar de igrejas. Amém? Amém. Então, convido todos a abrir a Bíblia, a Palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16. E vamos começar por esta semana e a próxima, vamos falar de igreja. O que é a igreja? A definição de igreja? Para que é que serve a igreja? A igreja é um mistério de Deus. A igreja é um mistério de Deus neste intervalo histórico dos últimos tempos. Deus apontou para o povo escolhido, o povo de Israel, mas Deus tinha dito antes, lá atrás, não é? A Abraão: farei de ti pai de muitas nações, e também disse a Abraão que seria pai da fé, não é? Então, há aqui um intervalo mistério. Este intervalo mistério é chamado de igreja. Vamos ler então um diálogo, uma conversa entre Jesus e Cefas, ou Pedro. Mateus 16, 18 diz o seguinte: quem encontrou diz amém? Amém. Amém. Quem não encontrou diz misericórdia.
presumo que todos encontraram. Mateus 16:18 diz: também eu te digo que tu és Pedro, ou no original, Kefa, ou fragmento de rocha ou pedra, e sobre esta rocha há tantas más interpretações acerca desta passagem que nós estamos a ler, e nós vamos tentar ser meticulosos para entendermos aquilo que está escrito. Também eu te digo que tu és Pedro, Kefa, fragmento de rocha ou pedra, e sobre esta rocha, atenção, Jesus está a dizer a Cefas que ele agora é Pedro, que ele é um fragmento de rocha, que ele é pedra, e sobre esta rocha, portanto não está a falar sobre a pedra, está a falar sobre a rocha. Rocha que é ele próprio, fundamento revelado a Pedro. Jesus é a rocha, e ele continua dizendo: edificarei sobre esta rocha, edificarei a minha igreja. Qual rocha? A revelação que o Pai deu a Pedro. A revelação da palavra viva que o Pai deu a Pedro. Sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Jesus está a dizer que a igreja é dele. Amém? Amém. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É muito importante esta passagem. É uma passagem das mais importantes do Novo Testamento. Pedro faz uma declaração, das declarações mais importantes que foram feitas. Pedro fala segundo a ação, segundo o mover do Espírito. Pedro é-lhe revelado alguma coisa que talvez ele não entendia tão bem assim. Mas Pedro recebe esta revelação. E sobre esta revelação, que se torna uma confissão, Jesus lança uma semente para a chamada Igreja Apostólica. Jesus institui uma igreja. Jesus institui a igreja. E depois surge o mover apostólico, que nasce quando? Nasce no dia da festa de Pentecostes. Não é? Tão interessante que eu creio que já disse isto aqui uma vez ou duas, mas é tão interessante que a festa de Pentecostes não aconteceu pela primeira vez em Atos capítulo 2. A festa de Pentecostes é uma festa que vem lá no Antigo Testamento, é marcada quando Deus grava com o seu dedo a palavra. E desde aí, Deus diz, começa a celebrar Pentecostes. Pentecostes que é 50 dias após a palavra de Deus ser revelada. Pentecostes quer dizer 50º. Okay? Isto é só uma parte abaixo. Quando Jesus diz: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Jesus está a falar sobre a igreja e a plena autoridade que a igreja tem. Meus irmãos, quero-vos dizer o seguinte: a maioria das pessoas não tem noção, a maioria das pessoas que fazem parte da igreja, não tem noção que tem autoridade instituída pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus deu autoridade à igreja. E a igreja são os membros dessa mesma igreja. Por isso o inferno não pode deter o avanço, a salvação e a transformação de vidas. Não pode. A igreja não é de nenhum homem.
é importante. Eu vou à igreja do fulano de tal. Não, isso é uma heresia. Ou há igreja ou não há igreja. Eu costumo dizer isto muitas vezes. Ou é ou não é. A igreja não é de nenhum homem. A igreja tem as chaves do reino dos céus. A igreja tem a palavra da salvação eterna em Cristo Jesus para o mundo inteiro. Amém? Amém? A igreja tem autoridade, tem a resposta. Se não está a exercer essa autoridade, se não está a dar essa resposta, isso é outra questão. Mas que ela tem. É a mesma coisa se nós pensarmos. Pensem comigo um pouquinho. Imaginem um polícia. Uma pessoa de segurança. Não é? Imaginem que ele está na rua e está à frente de um banco que está a ser assaltado. Ele tem ou não tem autoridade? Mas ele fica quieto. Põe as mãos nos bolsos, fica quieto e não exerce autoridade. Por vezes, nós fazemos exatamente a mesma coisa. Assistimos aos roubos do diabo às vidas e ficamos quietos de braços cruzados. Temos a autoridade, mas não exercemos a autoridade. Está a entender? A igreja tem a autoridade, tem as chaves do reino dos céus, tem a palavra de salvação, tem a resposta em Cristo Jesus. Mas por vezes fica quieto. Porquê? Por causa das más influências. Por isso agora eu vou refazer aqui alguns pontos principais. O primeiro ponto principal é o ponto-chave. A igreja não é falsa nem é verdadeira, porque não há falsa nem verdadeira. Ou há igreja ou não há igreja. A igreja é de Jesus. A igreja não é de nenhum homem, como eu já disse. A igreja é de Jesus. E só Jesus, segundo ponto, é só Jesus que a edifica. Amém? 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 Só Jesus edifica a sua igreja. Por isso ele diz com muita propriedade. Há um movimento, que eu não vou mencionar, mas alguns vão identificar. Há um movimento que diz que Pedro foi o primeiro Papa. Não, Pedro não foi o primeiro Papa. Pedro foi um dos apóstolos que teve uma revelação vinda do Pai, através do Espírito Santo, em que Jesus disse para ele o que ele tinha capacidade para receber essa revelação. Jesus disse para ele: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu. Quem está sincronizado, as coisas funcionam. Quem não está sincronizado, as coisas não funcionam. Quantos de nós já experimentou? Eu já experimentei quando era criança. Colocar os dedos dentro de uma tomada e apanhar aquele choque. Ou mesmo em trabalho, não é? Ou mesmo em trabalho, os eletricistas, por vezes correm esses riscos. Sentem aquela energia, sim ou não? Sim. Pois é. Sentem a energia de quê? Que vem de um lado e vai para o outro. Aquilo que ligares na terra será ligado no céu. Amém. É energia divina. Amém. É poder divino. Poder
autoridade dar-te-ei a chave do reino dos céus. Autoridade para ligar, autoridade para desligar. Por vezes, membros da Igreja do Senhor Jesus, não estou a falar membros da Igreja institucional, isso é outra coisa, mas membros da Igreja de Jesus, membros do corpo de Cristo, não têm noção que têm autoridade e poder para ligar e desligar. E andam-se a lamentar. Com a autoridade delegada, lamentam. A autoridade para ligar e desligar refere-se à capacidade de estabelecer, ouçam isto que eu vou dizer, que é das coisas mais importantes que eu vou dizer nesta mensagem. A autoridade para ligar e desligar refere-se à capacidade de estabelecer princípios espirituais na terra que refletem a vontade de Deus. Princípios espirituais. Ou funcionamos em princípios ou não funcionamos. Quer nós queiramos, quer não, nós vivemos debaixo de princípios divinos. Muita gente não crê, muita gente não quer saber. Mas princípios divinos revelados na palavra de Deus. A Igreja, torna a dizer, e isto é muito importante, nós deixemos cair a ficha. A Igreja tem poder e autoridade. Agora vou fazer algumas perguntas assim, não é para ninguém responder, é para começarmos a mastigar e a perguntar no nosso nome. Porquê é que você diz ser igreja e vive sem princípios e não aplica a autoridade na sua vida e em tudo o que está ao seu redor? Você que diz que é igreja e a maioria diz, sim, eu sou igreja, mas quando a coisa aperta, não liga para os princípios, não é igreja. De facto, não está a ser igreja. Amém? Amém. Muita gente diz que é igreja, mas vive sem princípios. Eu quero receber as bênçãos. Vou pôr as coisas assim desta forma. Eu quero receber as bênçãos no domingo, mas na segunda-feira vou fazer a minha vida. Vive sem princípios. Sim ou não? Sim. Os princípios, onde é que estão? Aqui. Os princípios encontram-se no testamento que Deus nos deixou. Eu vou repetir. Os princípios de Deus estão na sua palavra. Se as pessoas dizem, não conheço o testamento, se as pessoas não leem a palavra, nunca acabam por conhecer os princípios. É ou não é? Eu quero viver sob os princípios de Deus, mas eu não leio a palavra. Mas leem as revistas, veem os telejornais, as teletristezas, e vivem segundo os princípios do mundo que não funcionam. Isto é, funciona de forma contrária. Princípios divinos, princípios de Deus, para que a Igreja possa exercer o seu poder e a sua autoridade, segundo os princípios que estão escritos na palavra de Deus. Os princípios encontram-se no Testamento. Se não conhecemos o Testamento, não podemos exercer os princípios. É muito simples. Está certo? Quando as pessoas, crentes, filhos de Deus, membros da Igreja,
verdadeiramente conhecerem os princípios e viverem segundo esses princípios, aí as portas do inferno, isto é, o governo do inferno, não prevalece. Se eu viver segundo os princípios de Deus, há pessoas que dizem, sim, eu vou à igreja, eu faço isto, aquilo e aquilo outro, uma grande história. Um currículo que não tem fim, mas não vive segundo os princípios. E depois diz, ora por mim. Não preciso orar por você. Você precisa viver segundo os princípios. Se você viver segundo estes princípios, as coisas funcionam naturalmente. É simples. Nós humanos complicamos tanto aquilo que é simples. Complicamos. A Bíblia fala sobre todas as áreas da nossa vida. Primeiro, a Bíblia fala sobre família. Explica o viver da família. A Bíblia fala sobre o viver na sociedade. A Bíblia fala de negócios. A Bíblia fala de igreja. Que é a igreja, por aí fora. Para a semana vamos falar um pouquinho mais sobre isso. A Bíblia fala sobre gerir as finanças. Mas tudo isto são princípios que estão na Bíblia, que a maioria não pratica. E depois diz, olha, ora por mim. Não preciso orar. Meu irmão, minha irmã, pense numa coisa. Se você praticar, nem você... Atenção, uma coisa não invalida a outra. Você não precisa de orar, pedir a Deus, dá-me dinheiro, dá-me dinheiro, dá-me... Não. Se você praticar a lei da semeadura, as coisas funcionam na colheita, então você não precisa de orar. Você precisa de orar para ter comunhão com Deus. Não é? Temos aqui um casal jovem, e agora vou focar um pouquinho neles, que eles tiveram o tempo, e ainda têm, porque são muito jovens, o tempo de namoro, o tempo de paixão, o tempo de comunhão, a intimidade. É isso que nós temos que abrir os olhos, fazer isso com Deus. Intimidade com Deus. Intimidade com Deus leva-nos a cumprir os princípios da sua palavra. Amém? Amém. Quero-vos dizer, igreja que está aqui neste lugar hoje, cuidado com os rasteiros. Por vezes, ouçam bem com atenção aquilo que eu vou dizer. Por vezes nós achamos que há uma prenda de Deus e essa prenda não é de Deus. Parece muito bonita, parece muito abençoada, mas não é. Cuidado! São rasteiros. As portas do inferno não prevalecerão se a igreja viver princípios divinos. Amém. E a Bíblia nos ensina para sermos também prudentes. Portanto, cuidado com os rasteiros. O princípio de reconhecer que a igreja é do Senhor Jesus é saber que a igreja não é de mais ninguém. Saber que Jesus fundamenta a igreja em poder e autoridade. Igreja, acorda! Estamos no tempo de acordar. Estamos no tempo de acordar. Estamos no tempo de exercer a autoridade na terra que Deus nos deu. Você está aqui, pode não ser a terra onde nasceu, mas é a terra que Deus lhe deu para habitar. Amém. Então exerça a autoridade de Deus aqui na terra que Deus lhe deu. Amém. Acorda. Por que é que eu estou a dizer acorda?
Porque há um mover das trevas muito forte neste momento. E a igreja tem que combater esse mover das trevas. A igreja tem que acordar. Afinal de contas, a Bíblia diz que nós, que somos igreja, estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, acima de todo o principado e potestade e tudo aquilo que se nomeia neste século. Então é a autoridade que está lá em cima. Se você está lá em cima, por que é que você se queixa? Alô? Está aqui alguém? Se você está sentado em autoridade em Cristo Jesus, por que é que você lamenta? Por que é que você se queixa? Sim ou não? A Bíblia está cheia de promessas que diz que nós somos vitoriosos. Amém. Aleluia. Mas eu tenho que viver, não esqueça, segundo estes princípios. Se eu não viver segundo estes princípios, eu ando coxo. Eu ando com um pé na igreja e outro pé no mundo. Ando coxo. Quero receber as bênçãos ao domingo, mas quero ter os prazeres da semana. Não funciona. Esqueça. Não funciona. É tempo perdido. É tempo em que você se vai magoar, vai ficar frustrado. Não funciona. As coisas não funcionam assim. O português diz assim, ou sim ou sopas. Não é? Ou é ou não é. Não finja que é quando não é. Não vista o hábito do monge quando o monge não tem o hábito. Perceberam o trocadilho? Quem percebeu? Eu vou repetir. Não vista o hábito de monge quando você que diz que é monge não tem o hábito de fazer aquilo que devia ter sido feito. Percebeu? Agora? Pois é. Muitas vezes nós mascaramos a nossa vida com a capa do monge, que é o hábito. O hábito de não cumprir os princípios de Deus e depois queremos usufruir os benefícios de Deus. Ai! Convido todos, enquanto eu vou falar, a abrir a Bíblia, Isaías 54, 17. Vou repetir, enquanto vocês procuram. Queremos os benefícios, mas não queremos viver segundo os princípios. Mas os benefícios vêm a 100%. O céu abre a 100% quando nós vivemos segundo os princípios. Sei de histórias. Em África, por exemplo. África, Moçambique e outras terras de África. Mas estou a lembrar-me, em particularmente, de uma história. Num certo momento, estava a acontecer uma seca enorme em Moçambique. Uma seca forte. Mas sabe o que acontecia nas quintas dos filhos de Deus? Quem quer saber? Chovia. Só naquelas quintas, só naquelas casas. Sabe porquê? Porque estas pessoas viviam segundo os seus princípios. Os princípios de Deus. E embora a crise seja generalizada, a chuva pode cair na sua vida. Mesmo que não caia na do vizinho do lado. Amém? Diz o profeta Isaías. Vocês já me estão a acompanhar? Nenhuma ferramenta preparada contra ti vai prosperar. Nenhuma ferramenta, nenhuma armadilha, nenhuma trama
poderá prosperar contra ti mesmo. E o texto continua. Toda a língua que ousar contra ti em juízo, lá está a autoridade. Toda a língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Ei, cala a boca. Para com isso. Esta é a herança de quem? Leiam comigo. Esta é a herança de quem? Dos servos. De quem? Dos servos do Senhor. Daqueles servos. Daqueles que servem ao Senhor. Daqueles que vivem segundo os seus princípios. E o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Nenhuma arma prosperará para os servos do Senhor, que vivem segundo os princípios do seu Senhor. Não é segundo os princípios do mundo. Não é segundo os achismos humanos. Não. É segundo os princípios de Deus. Podem não acreditar naquilo que eu estou a dizer. Mas isso não invalida que Deus é fiel à sua palavra. E quem cumpre e vive segundo a sua palavra, as coisas acontecem. Amém. Amém? Amém. É ou não é? É. Mas eu preciso disto, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo outro. Eu tenho... Pois é. Lembram-se? Jesus também disse: vocês todos nós, temos uma lista, não é? Aquilo que precisamos de comer, aquilo que precisamos de vestir, aquilo que precisamos de pagar, aquilo que precisamos de... não é? Mas como é que ele começa o discurso? Mas buscai primeiro, não é depois, é primeiro. Buscai primeiro. Porque se buscar primeiro, todas as coisas serão acrescentadas. Mas a maioria das pessoas é que quer todas as coisas que serão acrescentadas, mas primeiro está quieto. Dói. Não é? Quero recordar. Tu és Pedro, Cefas. Tu és Kefa. E sobre a revelação que tu tens recebido, meu irmão e minha irmã que está aqui neste lugar e que está a ver através do vídeo, sobre a revelação que tem recebido do Senhor sobre os princípios da palavra de Deus, as portas do inferno não prevalecerão. Amém. Exerce autoridade no nome de Jesus. Amém. Em qualquer circunstância, chega ao lugar, à situação e fala: no nome de Jesus, vai embora. Ah, mas não vai. Vai! Está escrito que ao nome de Jesus se dobra todo o joelho que está nos céus, na terra e debaixo da terra. Amém. Se for teimoso, vamos demorar meia hora ou uma hora, mas tem que sair. Amém. Tem que sair. Mais fácil até, para explicar melhor a situação. Os céus ficam abertos se eu viver segundo aquilo que Deus me diz. Amém. Na sua palavra. Amém. Cuidado com as rasteiras. Cuidado com as armadilhas. Às vezes vêm prendas que chegam à nossa caixa do correio e nós automaticamente dizemos assim: isto foi prenda de Deus. Não foi. Sabe porquê que não foi? Quer que eu seja mais específico? Eu ando a orar muito tempo para trabalhar e Deus deu-me um trabalho e agora não posso ir à igreja. Isso não foi de Deus. Está bem? Não foi. Mas ganho mais. Pois foi uma rasteira. Foi uma armadilha.
Se você está impedido de congregar com os irmãos, com a igreja, e nunca consegue, está dentro de uma armadilha. Está dentro de uma armadilha. E agora? Agora, você não orou, só que aceitou uma prenda vinda dos infernos. E disse, foi de Deus. Não foi. Por exemplo, eu conheço irmãos, até alguns ministros de Deus, sabem uma coisa, que trabalham à noite. E de manhã, aos domingos, principalmente aos domingos, estão a ministrar na igreja. E entretanto, como trabalharam toda a noite, não dormiram. Estão ali a ministrar. Humanamente, eles podiam dizer, mas eu não dormi, eu preciso dormir. Mas eles têm a responsabilidade de administrar. Dormem depois. Cuidado com as armadilhas. Cuidado com as pseudo-bênçãos que vêm dos céus. Não vêm dos céus, não. Vêm dos infernos. Cuidado com as armadilhas que quando você está a planear sair de casa para vir à igreja, o telefone toca a contar uma desgraça. Cuidado com as armadilhas quando você diz, eu vou ler a Bíblia e vou orar, e o telefone é aí, não estava a tocar nunca, mas é aí que o telefone começa a tocar. E você já não vai ler a Bíblia, você já não vai orar. Percebe ou não? Temos que priorizar aquilo que edifica. Como fazer? Segundo os princípios. Busque primeiro o reino de Deus e tudo o resto será acrescentado. Há pessoas que dizem, mas as coisas ainda não estão a funcionar. Diz bem, ainda não. Ainda não. Não quer dizer que não vão funcionar. Vamos fazer aqui um pequeno exercício. Quem tem aqui mais de 30 anos? Todos, não é? Escolhe. Quase todos. Menos a bebê. E só vou por aqui, não é? Podia ser de 50, 70, por aí fora, não é? Mas 30. Imagine, 30 anos de vida. Imagina 365 dias vezes 30 anos. O que vocês construíram em 30 anos. Às vezes querem assim mudar no momento. Mesmo a destruir um prédio, e há aqui alguns irmãos que são da construção civil, mesmo a destruir um prédio, não é num segundo, pois não. Pior, para refazer esse prédio que foi construído, tomem atenção, é muito importante aquilo que eu estou a dizer. Para refazer o prédio que foi destruído, é de um momento para o outro. Não é, pois não. Então, como é que vocês exigem a Deus que possa reconstruir a vossa vida com 30 anos, com 40 anos, com 50 anos, com 60 anos, de um dia para o outro, se vocês destruíram 30 anos, 40, 50? Há prédios que demoram anos a construir. Normalmente esses prédios têm umas fundações muito fortes, não é? Para nós termos fundações muito fortes, vai demorar tempo, sim. Mas não podemos sair da rota. Não podemos sair da rota. Não podemos esquecer os princípios. Porque no momento em que nós esquecemos os princípios, sabe o que é que acontece? É como alguém um certo dia, estava numa empresa, ouçam bem, uma empresa conceituada. E foi dada a responsabilidade a essa pessoa para mexer nos computadores daquela empresa. Uma empresa de sucesso. E essa pessoa, ninguém
nem sabia, mas essa pessoa não percebia de computadores. E começou a mexer num computador daquela empresa. E sabe o que aconteceu? Apagou os ficheiros todos dos negócios daquela empresa. Cuidado. Porque às vezes pode haver armadilhas. Então temos que ter cuidado. Dar um passo em segurança de cada vez. Um passo de cada vez em segurança. Amém? Amém. Viver segundo os princípios de Deus é viver segundo a autoridade que o Senhor Jesus nos delegou. Amém. Quando você pensar, eu vou pedir oração ao pastor, ao líder, pense, estou eu a viver segundo os princípios? Porque não vale, a oração não é um ato místico. Percebeu? Dá para perceber o que eu estou a dizer? A oração não é um ato místico. A oração não é um ato de bruxaria ou de magia. A oração é uma palavra conjunta que fala sobre comunicação e a ação. Então eu falo com Deus e eu tenho que agir segundo aquilo que estou a falar com Deus. Oração não é Deus dá-me. Isso não é oração. Isso é dá-me. Crie intimidade com o Senhor. No desenvolvimento dessa intimidade, as coisas acontecem. Amém? Mas para eu viver em intimidade com Deus, eu tenho que conhecer os princípios. Para eu conhecer os princípios, eu tenho que ler a palavra de Deus. Amém? Amém. Amém?